A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Começando mais um mês de agosto. E o Senhor continua nos abençoando e nos guardando e nos dando a sua proteção. A Ele toda a honra e toda a glória. Que bom que você está aí conosco nessa quinta-feira. E é o momento agora de parar o que está fazendo, toda a família juntos. Então nós vamos louvar o Senhor, bendizer o seu nome e sermos agradecidos por tudo que Ele tem feito. Amém? Começando a declarar que é Ele que vai à nossa frente. É Jesus quem vai à frente. Unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado. Vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando. Nada temeremos, e a cada dia confiando. A cada luta que nos vem, Ele aumenta a nossa força. Sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo. Para um dia lá no céu agradecer pela vitória. Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vai pegando a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura da palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Cecília? Salmo 147, um versículo apenas, número 11. Salmo 147. Quase no finalzinho do livro de Salmos. 147, versículo de número 11. No meu aqui está amarelinho, tá vendo? No destaque. Vamos lá? Acharam já aí? Fácil, né? Salmo é fácil, né, pessoal? Então vamos lá. 147, 11 diz: O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos novamente? O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Graças a Deus. Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, Amém. Senhor. O Senhor se agrada daqueles que o temem. O Senhor se agrada daqueles que guardam a palavra nos corações. O Senhor se agrada daqueles que são obedientes, Senhor, à tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por esse culto que prestamos a ti, Senhor. Amém. Ao Senhor toda a nossa adoração. Amém. Ao Senhor toda a nossa gratidão. Em tudo eu te dou graças, Amém. Senhor. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Ao Senhor honra e glória. Prestou atenção já? O Senhor já começou a preencher os nossos corações. Agora vamos, num ato de gratidão, vamos louvá-lo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Andar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, andar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem amigo melhor. Não há impossível para Deus. Não há. Pois Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe no céu, na terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Não há impossível para Deus. Não há. Pois Deus tem todo o poder. Ele fez tudo que existe no céu, na terra e mar. Meu Deus tem todo o poder. Louvado seja o Senhor. Só Deus é criador, irmãos. Tudo por Ele foi criado. Não há outro Deus que criou todas as coisas. Mas esse único Senhor é o Criador dos céus, da terra e tudo que neles há. Louvado seja o nome do Senhor, esse Criador de tudo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam
os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Senhor, nós estamos aqui para isso, porque fomos criados para o teu louvor. Recebe, Senhor, como forma de gratidão dos nossos corações, por tudo que o Senhor tem nos feito e nos ajudado e nos socorrido, Senhor. Por isso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Já vai dando o seu like aí, vai mandando aí o seu pedido de oração na nossa cestinha virtual. O Senhor tem respondido, tem abençoado, tem socorrido as vidas, graças a Deus por isso, né? Não é porque merecemos, mas é pela misericórdia dEle, o amor dEle derramado sobre os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelos dizimistas, por aqueles que fizeram a transferência, o Pix e tudo mais aí, seja lá como você efetuou isso, o importante é que você fez de uma forma voluntária, você fez de uma forma crendo que o Senhor é abençoador, você foi obediente e isso é que importa, a fidelidade diante de Deus. Senhor, nós abençoamos essas vidas, consagramos essas ofertas e dízimos para aquilo que é útil na Tua casa. Te damos honra e glória, porque é um privilégio podermos ofertar e dizimar, devolver ao Senhor uma pequena parte do muito que o Senhor tem nos dado. Assim, meu Senhor, abençoa as mãos de quem fez este ato, abençoa, Senhor, as famílias, que no celeiro nunca falte nada, que, Senhor, haja paz em volta da mesa, que o Teu povo seja suprido de toda a necessidade. Assim, meu Senhor, abre portas, faz os Teus servos subirem o degrau, abençoa, meu Senhor, os Teus filhos, é o que nós te pedimos, confiando na Tua palavra e crendo no Teu poder, que o Senhor é provedor de tudo isso, e assim fazemos com alegria no nosso coração e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Como toda primeira quinta-feira, está a cargo das nossas irmãs trazerem a palavra, transmitirem aquilo que Deus tem para os nossos corações hoje. Então nós vamos ouvir agora a palavra que o Senhor vai ministrar através da vida da diaconisa Rose. Que Deus abençoe a sua vida, Rose, e nós também sejamos abençoados por essa palavra. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glórias a Deus por poder estar aqui mais uma vez com vocês. Que saudade de toda a igreja, de todos vocês. Mas se Deus quiser, logo estaremos todos de volta, não é verdade, irmãos? Muito agradecida a Deus por mais esta oportunidade. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 32. Do 26 ao 32, amém? E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Palavra muito conhecida, muito ministrada, não é verdade, irmãos? Irmãos, que palavra tão gloriosa, mas que nos ensina a cada dia que nós lemos e meditamos nela. A palavra do Senhor sempre nos salta aos olhos de maneira diferente, né? Aqui, irmãos, Pedro,
quando avistou Jesus andando sobre as águas, ele desejou também andar sobre as águas com Jesus. Mas nós vemos que aqui, um pouquinho antes, eles se assustaram quando eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas, irmãos, já pararam para pensar, se fosse conosco, será que nós também não teríamos medo? Não ficaríamos receosos de ver alguém à noite andando sobre as águas? Não é algo normal alguém caminhar sobre as águas, né? E ali, quando Jesus viu e percebeu o medo deles, né? O assombro que tomou conta deles, né? Jesus disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, mais do que ligeiro, já falou: ah, Senhor, se é o Senhor, manda com que eu vá ter contigo para que eu também ande sobre as águas. E o Senhor Jesus disse assim para Pedro: vem, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, então Pedro estava ali andando sobre as águas, indo ao encontro do Senhor Jesus. Mas quando o vento soprou forte, quando ele percebeu a agitação daquelas águas, ele começou a afundar. E ali o que ele fez? Ele clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. E o Senhor, estendendo a mão, disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando o Senhor estendeu a mão, ele logo puxou Pedro de volta. Nós percebemos que o Senhor não estava longe de Pedro, ele estava ali pertinho. E sabe, irmãos, olha, se atentem aqui ao versículo 27. Que Jesus, quando percebe o assombro deles, Jesus diz assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus diz que é para eles não temerem nada. E passou um pouquinho de tempo, quando o vento soprou, Pedro já temeu. Pedro se preocupou com a ventania. Pedro se esqueceu de que ele estava indo ao encontro de Jesus. Se ele não tivesse desviado o olhar dele, a fé dele do Senhor Jesus naquele momento, ele não teria afundado. Mas Pedro, por um momento, ele prestou atenção naquilo que estava à sua volta, nos problemas à volta dele, e não é diferente conosco. Conosco também é dessa forma. Nós andamos com o Senhor, caminhamos com o Senhor, mas quando vem as lutas, o vento forte são as lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Muitas vezes elas tiram a nossa atenção do Senhor. Nós nos preocupamos tanto com os problemas que estamos vivendo naquele momento, com as dificuldades, com as angústias, que nós nos esquecemos de que o Senhor fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, eu estou contigo. Tem de bom ânimo, não estás sozinho. Eu estou contigo, não temais. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos disso que é tão maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Por isso começamos a afundar. Por isso começa a falta de fé invadir os nossos corações, porque nós desviamos os nossos olhos do Senhor. E se nós pararmos um pouquinho e nos atentarmos e olharmos com os olhos da fé, nós vamos perceber que o Senhor está tão pertinho de nós, porque aqui quando Pedro diz para o Senhor: salva-me, a palavra do Senhor nos diz no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Então Jesus está tão pertinho de nós, irmãos, tão pertinho. Nós não devemos temer, porque nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Reis, no capítulo 18. Eu vou ler só alguns versículos com os irmãos daqui a pouquinho. Irmãos, esse capítulo nos relata a história que Elias vivenciou quando ele desafiou os profetas de Baal. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, ou Azira, né? Não sei se eu falei certo. Elias, apesar de ter derrotado 850 profetas,
chegou um momento que o vento soprou. E ele esqueceu por um momento de tudo que ele já tinha vivenciado com o Senhor, de todas as maravilhas que o Senhor já havia feito através da vida dele, de que o Senhor fez com que caísse fogo do céu quando ele clamou pelo Deus vivo de Israel. E por um momento, quando ele sofreu ali uma ameaça, ele esqueceu de tudo isso e o vento soprou tão forte que Elias fugiu. Vamos ver onde fala isso, fala aqui no livro de Reis, né? Capítulo 19, né? Depois que Elias realizou ali todas aquelas maravilhas em nome do Senhor, que o Senhor se manifestou naquele lugar de forma grandiosa, caindo fogo do céu de uma maneira tremenda. Depois, quem não lembrar direitinho desse capítulo, leia o capítulo 18 do livro de 1 Reis. É uma bênção, irmãos. Ali, Elias foi usado de uma forma tão tremenda pelo Senhor. Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa. Eu vou ler apenas o versículo 38 para os irmãos. No capítulo de Reis, então, o capítulo 18, o versículo 38 diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa quando Elias clamou pelo Deus vivo, porque Israel estava ali sendo contaminado por tanta idolatria, por tantas coisas ruins, por tantos profetas de Baal, mas o Senhor manifestou a glória dele e concedeu ali uma vitória tremenda. Mas olha só, irmãos, no capítulo 19, no versículo 2, quando Jezabel ficou sabendo de tudo que aconteceu, ela mandou um recadinho para Elias, né? E no versículo 2 do capítulo 19 diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Quer dizer, da mesma forma como foram mortos os meus profetas, isso acontecerá com você, Elias. Irmãos, o que aconteceu? Elias temeu. Olha no versículo 3 do capítulo 19. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, olha que coisa tão inesperada com um homem de Deus que foi usado de uma forma tão tremenda. Pouquíssimo tempo depois de tudo que o Senhor havia feito através da vida dele, por conta da ameaça de uma mulher, dessa rainha tão terrível que foi Jezabel, esse Elias temeu dessa forma tão grande que desejou ele mesmo a morte. De tão amedrontado que ele ficou. Quando o vento soprou sobre a vida dele, ele desviou os olhos dele por um instante do Senhor e o assombro e o medo tomou conta dele. Irmãos, quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, quando ele vem com a fúria que ele tem contra nós, quando ele coloca pessoas contra as nossas vidas, coloca situações inesperadas, ele vem para tentar nos destruir, para tentar tirar de nós o foco, o alvo da nossa fé, que é Cristo Jesus, que é esse Senhor que disse assim: não temas,
eu estou contigo. Mas a luta é tão tremenda, porque vem lutas de todo quanto é lado. Coisas que nós menos esperamos que acontecem. Elas acontecem contra as nossas vidas. São situações que nós não podemos muitas vezes nem compreender o porquê que nós estamos vivenciando tudo aquilo. Mas nós não podemos, irmãos, perder o foco, deixar de acreditar que o Senhor está conosco. E que é Ele que nos livra, e que é Ele que nos dá a vitória, e que é Ele que nos segura firme pelas nossas mãos. Ele não está longe de nós, Ele está perto de nós. O Senhor não está longe, mas Ele está pertinho de todo aquele que o busca em espírito e em verdade. O Senhor, Ele está conosco, irmãos. Nós temos que acreditar. Não importa se estão nos assustando, nos amedrontando com ameaça, com perseguições, irmãos. Eu não sei a luta que cada um de vocês passa, mas eu sei as que eu vivo. Não importa o tamanho das lutas, irmãos. Não importa o que nós estejamos passando, mas nós temos que nos manter firmes diante do Senhor. Saber que o vento está soprando, sim, que as coisas estão acontecendo, que as lutas estão vindo, mas que nós não estamos sozinhos. Nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que Ele ainda fará por nós. Porque a palavra do Senhor é promessa, promessa viva. E nós temos que acreditar nela. Aqui Elias desviou. Se Elias naquele momento tivesse dito: quem é Jezabel diante do Deus dos exércitos que eu sirvo? Ele teria recebido a vitória naquela mesma hora. Mas não, ele ficou com medo. Como nós, ele era humano, ser humano como eu sou, como você é. Não é errado nós passarmos por esse momento de tristeza, por esse momento de achar que está tudo perdido, de que não tem mais saída. Não é errado nós pensarmos isso, porque Elias pensou assim, mas logo o Senhor tratou de tirar Elias desse estado que ele se encontrava. E o Senhor falou ali com Elias e disse assim: Elias, vem para fora, né? No versículo 9 do capítulo 19 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, o que nós fazemos prostrado diante da luta e da batalha, ao invés de nos levantarmos e irmos à batalha? Nós fazemos parte de um exército, irmãos. O exército de Cristo. Servimos a um general poderoso que nunca conheceu o que é perder. Nós louvamos: o nosso general é Cristo. Cristo é o nosso general. Se nós estivermos com o Senhor, não há nada que possa nos derrotar. Pode ser a luta que for, irmãos. O Senhor é conosco e a vitória é certa. O Senhor é poderoso e é grande nas nossas vidas. Muitas vezes as lutas vêm, o inimigo quer que nós nos sentimos, com que nós pensamos que nós somos fracassados, derrotados, perdedores. Ele quer que nós deixemos de enxergar a glória de Deus nas nossas vidas. Mas, irmãos, tá difícil, tá? Mas nós não estamos sozinhos. Nós não somos derrotados, porque a palavra do Senhor me garante que o Senhor nunca conheceu o que é perder. E se Ele nunca conheceu o que é perder, e se eu estou com Ele, e se eu sirvo a Ele, e se nós buscamos a Ele com todo o nosso coração, e se nós cremos, e se nós depositamos a nossa confiança nele, nós também não vamos conhecer o que é perder. Por certo, a nossa vitória, em algum momento, ela vai chegar. Em algum momento a vitória chega até cada um de nós, porque o Senhor não nos chamou para ser derrotados, mas Ele nos chamou para que nós fôssemos mais do que vencedores, irmãos. Agora vamos falar de alguém, irmãos, que o vento soprou, mas que ele permaneceu firme, forte, na fé que ele tinha no Senhor. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. No capítulo 17, 1 Samuel 17.
Nós vamos ler o versículo 33, 1 Samuel 17, o versículo 33. Irmãos, todos nós também conhecemos esta história. Davi estava ali vendo que o povo de Israel estava sendo humilhado pelos filisteus. Porque eles tinham ali um guerreiro, porque eles tinham ali Golias, então eles estavam zombando do povo de Israel, zombando do Senhor, né? E Davi começou a observar tudo aquilo, ele não se conformou com aquilo, né? Muitas vezes o inimigo olha para nós e vê em nós, acha que nós somos nada, mas nós, irmãos, não permita que o inimigo coloque na sua cabeça. Nós não podemos aceitar e nem permitir que o inimigo coloque na nossa mente que nós não somos capazes, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e nós somos sim importantes, porque nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos importantes, então nós temos valor, então nós temos, a nossa oração pode muito em seus efeitos. Sim, nós somos sim poderosos, não nas nossas próprias forças, mas na força que o Senhor nos dá. E aqui, Davi não se conformou com aquilo, e Davi disse que ele iria enfrentar aquele filisteu. E no capítulo 17, no versículo 33, olha o que Saul fala para Davi. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a mocidade. Quer dizer, Davi, você não pode lutar com ele. Como você vai lutar com ele? Se você não é treinado para a guerra, se você não é um soldado, se nem a minha armadura que eu quero que você use não te serve. Naquele momento, irmãos, Davi podia ter duvidado. Davi podia ter dito, nossa, é verdade, porque eu realmente não tenho ainda uma estatura de soldado. Eu ainda sou um menino. Eu não tenho domínio de armas, né? Eu até coloquei aqui, eu anotei aqui. Davi não tinha a estatura de um soldado, não era treinado para a guerra, não tinha domínio sobre espadas e sobre armas, e a armadura também não coube nele. Nada disso é mentira, tudo isso é verdade. Mas olha só, irmãos, o que aconteceu com Davi? Quando nós estamos passando pelas lutas e pelos problemas, irmãos, nós temos que trazer à nossa memória tudo aquilo que nós já vivenciamos de vitórias com o Senhor. Porque isso nos dá um bom ânimo, isso nos dá uma força, isso nos faz ver o Senhor fez e Ele vai fazer novamente. Quando Saul disse isso para Davi, olha o que Davi disse para ele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Irmãos, Davi trouxe ali a memória. Ao invés de Davi ficar se lamentando e pensando, meu Deus, é verdade, quem sou eu? Davi trouxe à memória tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. Livrou do leão, livrou do urso, deu forças para ele lutar. E ele falou, esse mesmo Senhor, né, vai me fortalecer e eu vou vencer esse filisteu. Davi não se acovardou diante dessa luta. E o que o Senhor nos diz? Ser forte e corajoso. Confia.
É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Irmãos, nós não podemos nos prostrar diante do inimigo. É Ele que tem que se curvar diante de nós, porque diante de nós está o Senhor dos exércitos. É Ele que tem que se dobrar, é Ele que tem que se curvar diante do Deus vivo, e não nós ficarmos nos achando coitadinhos e não sendo capazes de ser vitoriosos ou de conquistar aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Nós temos que confiar. Traga à memória tudo aquilo que o Senhor já trouxe de livramento na sua vida. Traga à memória, irmãos. Eu faço esse exercício. Todas as vezes que eu passo, que eu enfrento problemas e dificuldades, eu trago à minha memória tudo que o Senhor já fez por mim. Muitas vezes, se for preciso, irmãos, pare na frente do espelho e fale para você mesmo tudo que o Senhor já fez por você. Ele ainda fará grandes coisas, ele não parou, a nossa história ainda não terminou. E foi o que Davi fez, ele trouxe à memória dele tudo aquilo que o Senhor já havia feito, e aquilo o motivou. E Davi foi. Mas olha só, irmãos, o que aconteceu quando o filisteu viu a Davi. No versículo 42, o vento não parou ainda, continuou a soprar. Porque é assim, irmãos, o inimigo ele não desiste fácil das nossas vidas. Ele vai lançando as coisas até tentar nos desestabilizar por completo. Cabe a nós termos a força de resistir e de confiar e de mostrar que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso e verdadeiro. Então, olha no versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Mas, irmãos, o vento soprou, mas Davi estava firmado, confiando que o Senhor é que estava com ele. E olha o que Davi fala. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, o inimigo não nos afronta, ele afronta o próprio Senhor. Olha o que Davi fala aqui. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Irmãos, nós temos que estar revestidos, como está lá no livro de Efésios, capítulo 6, da armadura de Cristo. É esta armadura que nos reveste, é a armadura da fé, a armadura de Deus. As nossas armas não são físicas, elas são espirituais. Tudo que acontece conosco, irmãos, é um mover espiritual. São as coisas são as potestades que acontecem para tentar nos enfraquecer. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmãos. O inimigo se levanta contra as nossas vidas. Não se desespere, não perca a sua esperança, não se desanime, não perca a fé. O Senhor é contigo. Não é qualquer vento que pode te desestabilizar se você confiar. Se nós confiarmos que o Senhor está aqui, se nós falarmos, Senhor, ajuda-me, Ele está aqui pronto a nos levantar. Se nós confiarmos que o Senhor está conosco, irmãos, nós não vamos ser derrotados. E Davi foi, porque Davi deixou bem claro que ali ele não estava afrontando aos homens, mas ele estava afrontando a um Deus que era vivo. E aconteceu da maneira como Davi disse. E o filisteu foi derrotado. Nós conhecemos bem a história. Irmãos, qual é o gigante que está se levantando contra a sua vida? Quantos gigantes têm se levantado contra as nossas vidas no decorrer da nossa caminhada? Quantas batalhas nós temos enfrentado?
Por quantas vezes nós estamos caminhando sobre as águas e de repente nós começamos a afundar? Irmãos, não importa quantas vezes isso aconteceu, se para cada vez dela nós estivermos firmados no Senhor, nós seremos sempre mais do que vencedores, irmãos. Gigante na nossa vida é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é Deus de guerra. A guerra é do Senhor, não é nossa. Irmãos, nós temos que parar de tentar lutar com as nossas armas. Nós temos que orar e confiar que é o Senhor que luta por nós. Se nós estivermos passando problema ou no trabalho, na família, de perseguições, não importa, na saúde, seja em que área for da nossa vida, na família, seja qual for a área, a luta é do Senhor. A nossa parte é buscar, é confiar, é acreditar que o Senhor vai nos dar a vitória e que não é qualquer ventania que vai nos abalar. Aliás, nenhuma ventania pode nos abalar. Porque estamos do lado do general que é Cristo. E se nós estamos com Ele, nós temos que estar aqui como Davi, firmes, fortes, crendo, sem titubear na nossa fé, que nós somos mais do que vencedores. Irmãos, que caia por terra hoje, em nome de Jesus, todo gigante que tem se levantado contra a sua vida, contra as nossas vidas, todo gigante que tem se levantado contra a igreja do Senhor, que caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus, e que cada um de nós receba a vitória que está aguardando do Senhor, porque estamos segurando aqui, firmes nas mãos de Cristo. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembre-se de que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Nós somos abençoados, corpo de Cristo. Nós não somos qualquer pessoa, somos corpo de Cristo, um corpo de Cristo que é vencedor. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém pela palavra que o Senhor nos abençoou. Fomos alimentados espiritualmente para estarmos fortalecidos diante dEle, diante de todos esses problemas que estamos passando. Só o Senhor para nos dar essa resistência, né? O permanecer na sua palavra. Graças a Deus por isso. Nós vamos agora estar orando pela cestinha virtual de oração, aquele pedido que você mandou crendo. Continua firme no seu coração nesse propósito, porque Deus tem abençoado mesmo, correspondido às nossas expectativas, tem dado a resposta ao nosso clamor, tá bom? Prepara seu coração, o presbítero vai estar orando pela sua vida, que mandou hoje aí, né, de uma forma crendo. Precisamos crer, irmãos. Isso é fundamental na nossa vida. Você não pode mandar com dúvida, será que Deus vai me ouvir? Não, Ele ouve e responde. Senhor, nós juntamos a nossa fé agora em prol da vitória, da Amém. bênção, da salvação, de cada um, da cura, Senhor. da libertação Aleluia. de todas as pessoas. Amém. Senhor, nós apresentamos esses nomes Amém. na Tua Sim, presença, Senhor. Cada um, porque o Senhor pode fazer. Assim nós clamamos para um Deus que pode nos abençoar e quer nos abençoar. Em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós concordamos com tudo isso que eu já falei e assim ministramos a vitória sobre Amém. essas vidas. Concordamos em nome de Jesus. nome do Senhor Jesus, Amém. para a Tua Amém. honra e para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém aí, pessoal? A concordância também é importante. Junto com o crer, a concordância na oração, tá bom? Vejo você no próximo domingo, às 19 horas. O Senhor já tem uma palavra preparada para os nossos corações. Amém? Levanta sua mão, vamos ser todos abençoados agora. O amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora e a paz que há no Senhor Jesus, a direção e o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Beijo no teu coração, até lá, em nome de Jesus.